queridos, como vocês estão nesse dia? Quero compartilhar com você mais um pedacinho da palavra de Deus. Como é bom nós podermos estarmos juntos, como é bom nós usarmos as redes sociais para anunciar o reino até que o Senhor venha. Amados, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está em Eclesiastes 3, que diz assim, que tudo tem um tempo determinado. Existe tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher. Quando a palavra de Deus ela vem falando a respeito de que tudo tem um tempo determinado, ela está dizendo que existe, no nosso tempo, é contado como o Cronos, que é o dia de 24 horas, que nós passamos 12 horas de dia, 12 horas de noite. E esse tempo, amados, nós cronometramos pelo relógio, pela hora. Então, assim, quando o Senhor está falando que tudo tem o seu tempo determinado, Ele não está falando do nosso horário, Ele não está falando do nosso relógio, Ele não está falando do nosso tempo distribuído entre os nossos afazeres. Ele está falando sobre o tempo de Deus. Ele está falando sobre o Kairos, o tempo de Deus que é eterno. E o tempo de Deus que é eterno não é medido como o nosso tempo é medido. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus, ele vive o passado, o presente e o futuro, porque ele é eterno. Mas o que nós, como seres humanos, precisamos aprender é como discernir o tempo. Meus amados, nós precisamos nos ater a essa questão de entender o tempo da nossa vida, o tempo que nós estamos vivendo, o que nós precisamos fazer, como nós devemos agir, qual é o nosso modo de reagir às situações. E é tão interessante, meus amados, que quando nós olhamos para essa questão de discernir o tempo, nós precisamos nos avaliar e nós precisamos ver que etapa da nossa vida que nós estamos passando. Queridos, eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que nós precisamos ouvir Deus. Se você quer andar no tempo certo, se você quer discernir o tempo em que você está vivendo, você precisa estar ligado a Deus. E como eu me ligo a Deus? Eu me ligo a Deus quando eu leio a Bíblia, eu me ligo a Deus quando eu oro, eu me ligo a Deus quando eu ouço um hino, eu me ligo a Deus quando eu me ligo a tudo que está relacionado a Ele e ao reino dEle. Para mim discernir o tempo, eu preciso saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim, hoje, o que eu estou vivendo. E para discernir, ter esse discernimento, você precisa de Deus. Você precisa ouvi-lo. Quando você se dispõe a ouvi-lo, quando você se dispõe a buscar, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você busca Deus, então o Espírito Santo, que é aquele que nos ensina todas as coisas, através de um testemunho interior, através daquilo que ele vai confirmando dentro de você, você vai entendendo o tempo que você está vivendo. É o Espírito Santo, queridos, é quem vai revelar a você que fase da sua vida você está passando, as decisões que você deve tomar, as suas atitudes quais devem ser. Eu aprendi, amados, que quando nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito Santo, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos orientar, Ele vai chamar a nossa atenção. Quando nós estamos na nossa vida cotidiana, você não tem pessoas todo tempo ao seu lado te aconselhando, falando para você: olha, faça isso, faça aquilo. Não. Quem vai estar do seu lado te aconselhando todo o tempo é o Espírito Santo. Por isso que nós devemos nos encher de Deus, por isso nós devemos nos encher da palavra, porque quando nós meditamos na palavra, o Espírito Santo vem e traz a revelação que nós precisamos naquele determinado momento que nós estamos vivenciando. Quando nós entendemos o tempo, amados, nós conseguimos aproveitar melhor todas as oportunidades. Nós aprendemos quando as coisas estão ruins, a entender que elas vão passar, que não vai ser para sempre. Quando as coisas ficam boas, nós vamos entender que nós não vamos abandonar Deus nessa situação,
porque hoje está bem, porque Deus está comigo, e amanhã eu não sei o que vai acontecer, mas o meu destino está nas mãos do Senhor e eu confio a Ele e Ele cuida de todas essas coisas. Lá em Provérbios 8:5 diz assim: assim quem sabe obedecer às ordens não sofrerá punição alguma. Portanto, o coração sábio compreende a melhor hora e a maneira de agir. O que essa palavra quer dizer? Amados, quando nós guardamos os estatutos, os mandamentos, aquilo que o Espírito Santo vai semeando dentro do nosso coração, porque cada um de nós o Senhor vai tratar de uma forma, cada um de nós o Senhor vai se revelar de um jeito. Então, quando nós entendemos que através do Espírito Santo, da leitura da palavra, de uma mensagem, qual deve ser o nosso posicionamento, qual deve ser as mudanças que o Senhor quer fazer, nós entendemos que esses mandamentos é que vão governar a nossa vida. Se você for para a palavra de Deus, quando Deus chega para aquele jovem rico, Jesus disse assim, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Então ele se surpreende e fala, como eu vou vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Ali Jesus estava dando um mandamento para ele, porque sabia que o coração dele estava ligado às finanças, a dinheiro, a riquezas. Então, discernir também quais os mandamentos que Deus está ministrando no seu coração, isso vai fazer uma grande diferença. Algumas vezes Deus vai tratar o meu coração, ele é egoísta. Então o Senhor vai falar para mim que eu tenho que amar o próximo, eu tenho que me sujeitar ao próximo, para que eu quebre o egoísmo, quebre aquilo que eu vivencio dentro de mim. Então quando ele fala assim, quem sabe obedecer as minhas ordens, os meus mandamentos, não sofrerá. Porque a partir do momento que você guarda os mandamentos, você está discernindo o que Deus está falando para você, você está discernindo o que Deus quer te tratar, Deus está apontando para você os seus defeitos, Deus está apontando para você o caminho certo. Discernir isso, amados, é de grande valor. E o texto continua dizendo assim, portanto o coração sábio. Queridos, as pessoas que são sábias, as pessoas que colocam o seu coração em Deus, compreenderá a melhor hora e a maneira de agir. E outra tradução diz que ela compreende, o coração sábio compreende o tempo e o modo. Meus amados, nós precisamos discernir essa forma, esse tempo que nós temos. Às vezes o Senhor vai falar para você, é tempo de se calar. Cala a boca, fica quieta, não fala nada. Outras vezes o Senhor vai falar, agora é tempo de falar. Fale com sabedoria e instrução. Outras vezes o Senhor vai falar, hoje é tempo de amar, de se aproximar. Outras vezes o Senhor vai falar, hoje é tempo de se afastar. Quando nós estamos com o Espírito Santo, a Bíblia diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse isso. Como Jesus está entre nós hoje? Na verdade, através do Espírito Santo. E quando eu me ligo ao Espírito Santo, eu começo a entender o tempo de administrar minhas finanças, o tempo de administrar minha vida espiritual, o tempo de administrar minha carreira profissional, o tempo de repente, ter um filho, de repente, ter um negócio, montar um negócio próprio. Nós precisamos entender que quando o Espírito Santo está dentro de nós, através do testemunho interior, ele vai revelar a você o tempo e o modo, a forma de você agir. E eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração. Eu queria orar por você neste momento. Feche teus olhos. Amado Deus e Pai, estamos aqui, reconhecemos que somos frágeis, somos fracos, pequenos. Às vezes, Senhor, não entendemos muito bem o que o Senhor fala ao nosso coração. Mas que nesse dia, Pai, o Senhor venha nos ensinar a discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Que o Senhor venha mostrar para nós, Senhor, qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu entendo, Senhor, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu aprendo a discernir o tempo e eu aprendo, Senhor, a manter os teus mandamentos no meu coração, aquilo que o Senhor está ministrando em meu coração. Eu aprendo a ter um coração sábio e eu aprendo a entender, Senhor, a forma que eu tenho que agir, o momento, Senhor, que eu tenho que agir. Tudo o Senhor vai direcionando debaixo da tua potente mão.
nos entregamos ao Senhor nesse dia e pedimos: Senhor, mostra ao nosso coração como nós devemos nos portar. E não, Senhor, sermos pessoas revoltadas contra o Senhor, revoltadas contra o seu reino, dizendo que Deus não faz nada. Mas pelo contrário, que possamos ter o coração grato e satisfeito no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, beijo no coração de vocês. Fique com Deus.